a autoridade que o receba reduza a termo, coloque por escrito. Então, são duas formas de materializar esse pedido. Uma é por escrito. A outra é formular o requerimento oralmente, que será reduzido a termo, colocado por escrito. Então, em resumo, a validade do requerimento do interessado para instaurar o processo depende da indicação do órgão ou autoridade a que se destina, depende da identificação do interessado e de seu representante, indicação do domicílio ou local em que receberá a comunicação dos dados do processo, o pedido em si, com os seus argumentos, e a data e a assinatura que comporão formalmente esse pedido de instauração do procedimento. Bom, além disso, quando se trata de instauração do processo, é importante saber a autoridade competente perante a qual esse processo será instaurado. E aí, a lei estabelece qual é a autoridade perante a qual, ou competente para a instauração desse processo. Lá no artigo 17 diz que, salvo disposição em sentido diverso, em sentido contrário, o processo deve iniciar-se perante a autoridade de menor hierarquia com poderes para decidir. Qual é o objetivo dessa regra? São dois objetivos, na verdade. O primeiro é garantir que haja a possibilidade de recurso. Porque se o processo for iniciado perante a autoridade mais elevada, o presidente da República, o ministro, daí para cima não haveria um órgão ou autoridade para a qual se pudesse recorrer. Então, eliminaria a possibilidade de recurso, que é uma garantia da ampla defesa do contraditório. Então, a primeira finalidade, garantir a recorribilidade. Por isso que, como regra, salvo disposição em contrário, o processo deve iniciar-se perante a autoridade de menor hierarquia com poderes para decidir a questão. Já a segunda finalidade dessa competência de iniciar-se na autoridade de menor hierarquia é garantir ou facilitar a acessibilidade do interessado àquela autoridade ou órgão que vai decidir. Vejam bem, imagine que um processo seja iniciado perante um ministro de Estado e um outro processo seja iniciado perante um chefe de setor qualquer, dentro de um ministério. O que vai acontecer? É muito mais fácil um particular, um administrado qualquer, ter acesso, ter contato, despachar com o chefe de setor do que despachar com o próprio ministro de Estado. É mais acessível o chefe de setor àquela unidade ou àquela autoridade hierarquicamente de nível mais baixo, mas com poderes para decidir. Portanto, a razão pela qual, ou as razões pela qual o processo se inicia perante a autoridade de menor hierarquia, primeiro, para garantir a acessibilidade, facilitar a acessibilidade do interessado. Segundo, para garantir a recorribilidade. Bom, ultrapassado isso, nós precisamos saber quem tem capacidade para estar no processo. Quais são os interessados, os administrados, que têm capacidade para estar no processo. E aí o artigo 10 da lei nos define isso. O processo, ou para o processo, terá capacidade, salvo disposição em legislação específica, em sentido contrário, aquele que tenha a idade mínima de 18 anos. Então, quando a legislação diz, salvo disposição em legislação específica contrário, ela está tratando dos emancipados. Além dos emancipados, tratados na legislação específica, a idade mínima, a capacidade para atuar no processo, para o administrado atuar no processo, exige o quê? Idade mínima de 18 anos. Além disso, deve indicar também data, horário, o local em que o interessado deva comparecer. Se a intimação é para comparecimento para alguma diligência, comparecimento perante a administração pública, este documento de intimação, essa intimação deve indicar a data, o horário e o local em que o interessado deve comparecer para essa diligência. Além disso, a intimação deve indicar se o interessado deve se manifestar diretamente, se ele deve comparecer diretamente, pessoalmente, ou se ele pode se fazer representar por um advogado, por um representante. Então, o próximo requisito é indicar se o interessado deve comparecer pessoalmente, seria o caso de um interrogatório, ou se ele pode fazer se representar por um advogado, por exemplo, na juntada de documento ou na entrega de algum documento. Além disso, deve indicar
que essa intimação diz respeito a certos fatos e circunstâncias. Então, na intimação deve conter os fatos e circunstâncias pertinentes a essa intimação. Essa intimação diz respeito a quê? Qual é a circunstância, o conflito que está diretamente correlacionado com essa intimação? Isso deve constar da intimação também. E, por fim, a intimação deve indicar fatos e os fundamentos pertinentes, relevantes da intimação, que estão discutidos no processo. Sendo que o fechamento, o encerramento dessa intimação, desse documento de intimação, deve constar sempre data e assinatura da autoridade que determinou a intimação. Então, o encerramento, a finalização desse documento, desse instrumento de intimação, deve ser o quê? A indicação da data e a assinatura de quem determinou esta intimação. Lembrando que as intimações para diligências, elas devem ser feitas com no mínimo 3 dias úteis antes da data em que ocorrerá essa respectiva diligência. No mínimo 3 dias úteis antes. Bom, além disso, é importante ressaltar o seguinte, que durante a tramitação e a produção de provas, o interessado, ele, pelo princípio da ampla defesa e do contraditório, ele pode colaborar ativamente, indicando à administração as provas que se fazem necessárias, apresentando documentos e requerendo, participando definitivamente dessa produção de provas. Mas não se pode esquecer do seguinte, a verdade material impõe à administração o dever de impulso oficial. Mesmo que o interessado não queira colaborar, não queira produzir qualquer prova e não esteja disposto a auxiliar na elucidação dos fatos, a administração tem o dever de impulsionar o processo até o resultado final, produzindo e indo atrás, buscando realizar todas as provas que se fizerem necessárias para a conclusão e o julgamento da questão. E aí nós já podemos pensar, resumidamente, em todos os atos que foram produzidos mais importantes até a gente chegar no momento da decisão. Estamos encerrando a instrução e se estamos próximos a encerrar a instrução, o que ficou para trás? Tudo começou com uma instauração do processo. O processo foi instalado perante uma autoridade, nós tivemos uma questão de competência. E aí, voltando um pouco nessa questão da competência, que tem a ver com a tramitação do processo, nós podemos pensar o seguinte, tudo bem, a lei determina, o processo deve se iniciar perante a autoridade de menor hierarquia com competência para decidir. Mas essa competência, tratada lá no artigo 11 da lei, ela, como regra, é irrenunciável. Deve ser exercida pelo órgão e autoridade a quem for conferida como própria. Então, quando se trata da competência, falando aí da tramitação do processo, a autoridade ou órgão competente deve exercê-la, é uma competência irrenunciável, mas a lei faz uma ressalva. Apesar de ser irrenunciável, o órgão ou autoridade a quem a lei conferiu competência não pode abrir mão de sua competência, apesar de ser irrenunciável, ela pode ser objeto de delegação e avocação. E aí, vale a pena tratarmos um pouco desse aspecto da competência que é a delegação. A lei estabelece, a delegação será feita de um órgão ou autoridade para outro órgão ou autoridade de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior. O que se tem que gravar e é muito importante. A delegação não necessariamente precisa ser feita para um subordinado. É falsa a ideia de que somente se pode delegar uma competência para um órgão ou autoridade subordinada. Está errado. Pelo poder hierárquico, o princípio da hierarquia, eu compreendo tanto as relações de subordinação quanto as relações de coordenação. Então, em razão disso, a delegação da competência pode ser feita por um subordinado ou para um subordinado, e a delegação de competência pode ser feita para um órgão ou autoridade de mesma hierarquia. Por exemplo, um ministério delegando parte de suas competências para outro ministério, um órgão de mesma hierarquia. Conclusão, delegação pode ser feita tanto para órgão ou autoridade subordinados, quanto para órgão ou autoridade de mesma hierarquia. Outro detalhe importante no tocante à delegação. A delegação
só é admitida se for feita de parte da competência. Não se admite a delegação total, que um órgão ou autoridade esgote sua competência, transferindo-a totalmente, integralmente para um outro órgão ou autoridade. Então, só se admite a delegação o quê? Parcial. E aí tem um outro detalhe. Quais são os critérios que justificam que ensejam a delegação de uma competência? Por que se delega uma competência? Com base em 5 critérios. O critério de índole territorial, o critério de índole jurídica, o critério de índole social, o critério de índole técnica e o critério de índole econômica. Então, nós podemos verificar aí que por um desses critérios, critério de índole técnica, critério de índole social, critério de índole econômica, critério de índole jurídica ou territorial, qualquer um deles por si só pode justificar a delegação de competência de um órgão ou autoridade a outra. Então, ao se promover a delegação, este é um dos atos que exige motivação. E essa motivação terá de ser feita com base num desses 5 critérios. E aí tem uma particularidade no tocante à delegação quando se trata de órgão colegiado. Quando se tem um órgão administrativo colegiado, é aquele tipo de órgão em que as decisões em nome do órgão são tomadas de forma democrática mediante votação de um grupo de agentes. É o caso de tribunais, conselhos, né, assim, câmaras, que decidem de forma colegiada. Num caso como esse, por questão meramente de índole econômica, o colegiado pode, o órgão colegiado pode delegar algumas de suas competências apenas ao seu presidente, por uma questão de economia, para que não tenha que ficar reunindo o colegiado todas as vezes que for decidir todo tipo de questão. Então, algumas questões mais simples, o órgão colegiado pode decidir delegá-las para o seu presidente. Claro, sempre com a perspectiva de controle do colegiado, ad referendo do colegiado, podendo recorrer para o colegiado dessa decisão delegada ao presidente. Uma outra questão que é muito interessante também é saber o seguinte: eu tenho uma autoridade X. Essa autoridade delegou sua competência para um subordinado, por exemplo. Então aqui eu tenho o delegante, é quem transfere a competência, e o delegado, quem recebe a competência. A dúvida é, ao praticar um ato exercendo a competência transferida, quem é que se considera que praticou o ato? O delegante que transferiu a competência ou o delegado que a recebeu e praticou o ato? A lei determina. É o delegante que se considera tendo praticado o ato. Aliás, o delegado que se considera tendo praticado o ato. Então,